Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula de número 5. Nela, nós vamos falar sobre demissão, sobre o aviso prévio, a rescisão e o seguro-desemprego. Vamos começar falando sobre os tipos de demissão para ficar bem claro. Primeiro, nós temos aí a demissão por justa causa. A demissão por justa causa ocorre quando o colaborador descumpre uma norma da empresa ou infringe alguma cláusula do contrato de trabalho. É necessário provas que justifiquem a demissão, tá? Alguns exemplos de justa causa são autos de improbidade, condutas de má-fé, adulteração de documentos, furtos e roubos de materiais ou de informações na empresa. Maus procedimentos de conduta, assédio moral ou sexual de um colega, falta de respeito no ambiente de trabalho, falta de ética profissional, atos de violência física. Indisciplina ou insubordinação, colaboradores que desrespeitam as regras da empresa ou traz ordens dos superiores. Embriaguez habitual ou em serviço, abandono de emprego, condenação criminal, quando o colaborador for julgado e condenado à prisão por qualquer motivo, impossibilitando seu comparecimento ao trabalho. Lembrando que, nesse caso, o colaborador tem que ser condenado, tá? No desligamento por justa causa, os benefícios do colaborador são reduzidos de forma significativa. Ele recebe apenas o saldo de salário dos dias que ele trabalhou, que ele compareceu, no mês e eventuais férias vencidas, acrescidas de 1/3 referente ao abono constitucional. Ainda que o colaborador tenha cometido falta grave que justifique a demissão, o empregador não tem o direito de fazer qualquer referência ao ocorrido nos registros de carteira de trabalho. Então, por mais que o colaborador seja demitido aí por justa causa, o empregador não pode anotar esse motivo, né, na carteira de trabalho. Agora, sobre a demissão sem justa causa. Ela ocorre quando, por vontade do empregador, ele decide dispensar o colaborador, mesmo quando ele não tem nenhum motivo, nenhuma atitude irregular, nenhum ato impróprio na empresa. Ele só realmente não tem mais um motivo de manter aquele vínculo com o empregado. Os direitos dos colaboradores dispensados sem a justa causa são um aviso prévio de 30 dias, que ele pode ser indenizado, que é quando o colaborador recebe 30 dias de trabalho a mais sem precisar trabalhar. O aviso prévio indenizado proporcional, sobre o 13º salário proporcional. Por que proporcional? O 13º você recebe depois de 12 meses trabalhados. Então, se o colaborador for demitido aí no meio do ano, ele vai receber 6 meses de 13º proporcional àquele período, tá? O saldo de salário, né, dos dias que ele trabalhou, as férias proporcionais acrescidas de 1/3 que ele recebe, o saldo do FGTS, a multa de FGTS no valor de 40% sobre o seu saldo, como a penalidade, né, de dispensa sem motivo, e o colaborador também vai ter direito ao seguro-desemprego. Durante o aviso prévio, se o colaborador for cumprir o aviso prévio trabalhado, ele tem o direito de trabalhar 2 horas a menos todos os dias, ou se ele preferir, ele pode trabalhar no seu horário normal, mas trabalhar 7 dias a menos. Então, em vez de ele trabalhar 30 dias, ele vai trabalhar 7 a menos. O objetivo disso é que o trabalhador tenha a oportunidade de já ir buscando outra oportunidade de alocação no mercado de trabalho. Sobre a demissão de acordo entre as partes. A Lei 13.467 de 2017, que é um pouco recente, né, criou a modalidade de rescisão em comum acordo e trouxe mais liberdade às partes para operar sobre o contrato. O acordo entre as partes, ou a demissão consensual, como alguns chamam, ela entrou em vigor com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Essa modalidade ocorre quando o empregado não tem mais interesse em continuar na empresa e o empregador não tem mais interesse em manter um vínculo trabalhista com o empregado. Então, é quando os dois não querem continuar ali com aquele vínculo. Quais são os direitos do empregado quando se faz o acordo entre as partes, de acordo com a reforma tributária de 2017? O empregado vai receber multa de 20% sobre o saldo do seu FGTS. Ele vai poder sacar 80% do saldo do FGTS. Ele vai receber 50% do aviso prévio indenizado, né? Na demissão sem justa causa, por exemplo, ele receberia 100%. Nesse caso, como é de comum acordo, ele recebe 50%. Vai receber o 13º proporcional normalmente. Vai receber o saldo do salário dos dias que ele trabalhou também normalmente.
Férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, também normalmente. Só que é importante lembrar que nesse modelo de demissão por acordo entre as partes, o colaborador precisa ter consciência que ele não vai receber o seguro-desemprego. Sobre o pedido de demissão pelo funcionário. O pedido de demissão ocorre quando o colaborador não tem interesse em continuar prestando serviços para o empregador. Neste modelo, o colaborador terá praticamente os mesmos benefícios da demissão sem justa causa, que nós falamos anteriormente. Porém, exceto o aviso prévio indenizado, quando o colaborador trabalhar por este período. O saque do FGTS, o colaborador não vai poder fazer o saque do FGTS. O valor do FGTS vai ficar lá depositado, ele pertence ao colaborador, porém ele não pode fazer o saque nesse momento. A indenização também dos 40% do FGTS, ele não vai conseguir sacar e nem vai ter direito de receber. E o seguro-desemprego, ele também não tem direito de receber o seguro-desemprego no modelo de pedido de demissão. O colaborador que pede demissão tem direito a receber apenas o saldo de salário pelos dias que ele trabalhou, as férias proporcionais mais 1/3, né, acrescido, e o 13º salário também, que é proporcional aos meses trabalhados. A rescisão indireta. A rescisão indireta, ela se assemelha à demissão por justa causa. Mas em vez de o empregador, a empresa, demitir o empregado por uma falta grave, é o empregado que deseja sair da empresa por alguma falta grave que a empresa, né, ou o empregador cometeu. Trata-se de uma forma especial de encerrar o contrato de trabalho. Geralmente, né, ela se efetiva por meio de processo judicial, não é tão simples, mas quando o colaborador solicita o desligamento com base em alguma situação específica, definidas na legislação. O colaborador que solicita a rescisão indireta manifesta em se desligar da empresa, mas não deseja perder os seus direitos com o pedido de demissão, porque ele tem um motivo que está levando ele, que está incomodando ele a levar a decisão de pedir, né, a demissão. O processo é movido por quebra das cláusulas contratuais em situações que envolvam qualquer tipo de ofensa moral. Para solicitar a rescisão indireta, assim como no caso de demissão por justa causa, o colaborador precisa ter provas documentais e testemunhas do fato motivador do processo. Na maioria dos casos, as rescisões indiretas ocorrem quando a pessoa é vítima de comentários constrangedores e discriminações de todo tipo, por exemplo, sendo alvo de piadas homofóbicas, acontecem agressões físicas ou agressões verbais, quando o colaborador ou a colaboradora recebe olhares constrangedores das suas partes íntimas, por exemplo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aviso prévio. O aviso prévio é a comunicação que uma parte do contrato de trabalho deve oferecer à outra quando pretende rescindir o referido contrato sem justa causa. De acordo com o prazo previsto em lei, sob pena de pagar indenização substitutiva. Então, quando o empregador tem interesse em dispensar um funcionário, ele precisa emitir por escrito um aviso prévio, onde ele fala que a partir de tal data determinada, ele não tem mais interesse em continuar recebendo os serviços prestados do colaborador. Da mesma forma, é o inverso, quando o colaborador deseja se desligar da empresa, ele precisa fazer uma carta a próprio punho, informando que a partir de determinada data, ele não tem mais o interesse em continuar prestando serviços para a empresa. O aviso prévio é específico para o contrato de trabalho por prazo indeterminado e tem por finalidade, quando concedido por empresa, possibilitar ao empregado a procura de um novo emprego. Se concedido pelo empregado, a finalidade é proporcionar à empresa a oportunidade de treinar e contratar um novo empregado para o desempenho daquela função que vai ficar em aberto, durante o período de aviso prévio. A data de avistamento do empregado, quando concedido o aviso prévio, será do último dia trabalhado. Então, o aviso prévio, ele é informado antes, né? É um documento que é enviado antes para o empregado ou para o empregador, mas só se dá desligamento da empresa quando se trabalha o último dia de fato. Quando o empregado trabalhar o período do aviso prévio, o prazo para pagamento das rescisórias será o primeiro dia posterior ao último dia do prazo do aviso. Então, a partir do primeiro dia que o empregador se desliga, ele já tem que receber suas verbas rescisórias.
o aviso prévio deve ser pago com a remuneração do mês da concessão e dos dias do aviso de aviso recaiu no mês seguinte. Havendo reajuste salarial, serão remunerados pelo salário reajustado. A dispensa do empregado sem justa causa, cujo termo final do aviso prévio ocorra no período de 30 dias, que antecede a data base da sua categoria, enseja a indenização adicional em valor equivalente a um salário base do trabalhador demitido. O aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado, ele ocorre quando o empregador concede aviso e exige o trabalho no seu período na hipótese do empregado pedir demissão. É sua obrigação trabalhar no período do aviso. Durante o prazo de aviso prévio, quando concedido pela empresa, a jornada de trabalho será reduzida em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. O empregado pré-avisado poderá optar em trabalhar sem a redução das 2 horas diárias, porém, não trabalhar nos últimos 7 dias do final do aviso, sem prejuízo ao salário. Então, ele vai escolher se ele vai trabalhar 30 dias, com 2 horas a menos na jornada, ou se ele vai trabalhar, em vez de ele trabalhar 30 dias, ele vai trabalhar a sua jornada normal, porém 7 dias a menos. Então, ele vai totalizar aí 23 dias, porém, ele vai receber o salário normal de 30 dias. O aviso prévio, quando concedido pelo empregado, não o isenta da prestação de trabalho no respectivo prazo integralmente. Sobre o aviso prévio indenizado. Ele ocorre quando a empresa dispensa o empregado sem justa causa e o libera do trabalho no respectivo prazo do aviso, indenizando, ou seja, é quando a empresa demite o funcionário na mesma data que ele avisou da demissão, do fato. Então, se o empregado pede demissão, ele deve trabalhar no prazo do aviso. Caso não trabalhe, deverá indenizar os dias não trabalhados, podendo o valor ser descontado das verbas rescisórias. Então, qualquer uma das partes que decide pela demissão sem cumprir os 30 dias trabalhados, deve o aviso indenizado à outra parte. Sobre a liberação do cumprimento do aviso prévio indenizado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável. O pedido de empregado pré-avisado para não cumprir o prazo com perda da remuneração dos dias faltantes, se atendido pela empresa, não isenta do pagamento integral do aviso, exceto se o empregado comprovar documentalmente que ele já tem ali um novo emprego. Ocorrerá a dispensa de cumprimento do aviso prévio no todo ou em parte, quando e após o empregado houver comprovado já ter obtido um novo emprego ou outra atividade expressamente declarada, fazendo o empregado jus ao salário dos dias em que ele trabalhou. Quais são as incidências, o que soma-se ao aviso ou o que desconta do aviso? O valor do aviso prévio trabalhado é considerado salário e serve de base de incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Nós vamos falar agora sobre a rescisão. Existem vários tipos de rescisões, vários termos jurídicos e similares que conceituam o termo da rescisão do contrato de trabalho. O mais comum é a rescisão, mas nós temos a cessação, a demissão, a dissolução e a dispensa. Com a reforma trabalhista, a rescisão individual do contrato de trabalho por meio do sindicato deixou de ser obrigatória. Antes, o empregado e o empregador tinham que se dirigir até o sindicato da categoria para realizar a demissão, a rescisão. No entanto, hoje em dia a rescisão pode ser feita dentro da própria empresa. No entanto, se o empregador e o empregado preferirem, eles podem também fazer no sindicato, não tem problema nenhum. A dispensa sem justa causa, motivada pelo empregador, assegura ao empregado os valores rescisórios sobre os seguintes títulos. Então, sempre que o empregado é demitido sem justa causa, ele vai ter a rescisão por dispensa sem justa causa, com mais de 1 ano de serviços, a rescisão por dispensa sem justa causa, antes de completar 1 ano, o empregado com menos de 1 ano de contrato de trabalho que solicitar a demissão do emprego, ao empregado com 1 ano ou mais do contrato de trabalho que solicitar a demissão do emprego, a extinção do contrato de experiência ou a rescisão do contrato de experiência por término do contrato, por término do prazo do contrato. O prazo para o pagamento das verbas rescisórias são os seguintes: até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, nas seguintes circunstâncias: quando o aviso prévio é cumprido integralmente até o último dia do trabalho, sem a redução dos 7 dias,
Então, até o primeiro dia após o último dia trabalhado, no caso do aviso prévio cumprido, já é devido às verbas rescisórias. O término ou rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, quando não há aviso prévio, e por morte do empregado, quando o término do contrato é o dia, né, do óbito, ressalvando a empresa se souber a quem pagar, dependente legal ou não habilitado. Até o 10º dia contado da data de notificação da demissão nas seguintes circunstâncias: quando da ausência do aviso prévio, quando a indenização do aviso prévio e na dispensa do cumprimento, né, do aviso prévio. Então, nesses casos, o funcionário vai receber as suas verbas rescisórias até 10 dias após o término do contrato de trabalho. A multa por atraso do pagamento das verbas rescisórias. O empregado que não observar os prazos previstos vai pagar uma multa em valor equivalente ao último salário do empregado. Então, na dispensa sem justa causa do empregado, que antecede a data base, o empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias, que antecede a data da sua correção salarial, terá o direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal. A indenização não é devida para casos de pedido de demissão, da demissão por justa causa ou por término do contrato por prazo determinado e contrato de experiência. E também não é devida em caso de aposentadoria. Nós vamos ver aqui um cálculo sobre rescisão. Nós vimos que existem, né, os 3 tipos de demissão, que é o pedido de demissão, a demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. Aqui nós vamos ver um exemplo de cálculo de rescisão de demissão sem justa causa, tá bom? Então, nós vamos imaginar aqui um salário de R$ 720. O funcionário foi admitido em junho de 2021 e demitido em julho de 2022. E ele cumpriu o aviso prévio de agosto de 2022 até 30 de agosto de 2022. Então, ele também tinha um ano, né, já trabalhando na empresa e não tinha tirado férias, que ele tinha direito. Então, ele tem férias vencidas. Então, ele teve as férias vencidas do período de trabalho lá de junho de 2021, quando ele foi admitido, até junho de 2022, quando venceu um ano trabalhado, que ele teria direito a férias. Ele também tem férias proporcionais, que é o período do dia que venceu as férias de um ano até o período que ele trabalhou, que ele foi demitido, né, que foi em agosto. E mais um terço de férias. Então, o total que ele tem aí, né, é os R$ 720 o salário, mais as férias vencidas de 720, mais as férias proporcionais de 180 e mais os R$ 300 de um terço de férias, mais o 13º salário proporcional, do período de 1/1 de 2022 a 30/8 de 2022, que foram os meses que ele trabalhou. Então, nesse caso aí, né, pega os meses trabalhados, pega o salário dele, de 720, divide por 12, para descobrir qual que é o valor do salário dele no mês, proporcional. E multiplica pelo número de meses trabalhados, que é 8. Então, vai ser 720 dividido por 12 vezes 8, 480. Então, vamos continuar nossa conta. O valor do aviso prévio, então, fica em 720, o total de férias, com férias proporcionais, fica 1.200, 13º, 480, então, o total bruto aí desse colaborador vai ser 2.400. Aí ele ainda vai ter direito a sacar o saldo do FGTS que ele tem em conta. O saldo do FGTS é aquele que a empresa deposita, né, todo mês para o colaborador, que é 8% sobre o salário dele. Então, ele vai ter esse saldo e ele vai ter também 40% sobre o saldo do FGTS. Então, o saldo dele, que está aqui na nossa conta, é R$ 970, ele vai ter mais 40% de multa sobre o FGTS. Ele vai totalizar aí um saldo de FGTS, que é saldo mais multa, de R$ 1.599. A multa do FGTS que o funcionário recebe é de 40%. No entanto, é importante lembrar que a empresa paga 50% de multa, tá? Então, o custo da empresa é de 50%, porém o funcionário recebe 40%. 40% é para o funcionário e 10% vai para a Previdência. Quem for demitido por justa causa não receberá diretamente da empresa o valor correspondente a 40% do FGTS. A empresa deve depositar esses 40% na conta do FGTS do empregado até a data da sua rescisão e o demitido só poderá fazer o saque posteriormente, junto com os depósitos anteriores atualizados, tá? Então, nós temos aí de descontos do INSS o aviso prévio,
o que vai ser de 7,65% devido a esse salário. É importante acompanhar a tabela de INSS, porque ela muda de acordo, né, com a faixa salarial. Temos aí também o INSS sobre o 13º e o 13º salário. O total de INSS aí ficou em R$ 91,80. Então, o total que vai ser pago para o funcionário nessa simulação vai ser o salário bruto menos os descontos, que vai dar um líquido aí de 2.308, tá? Esse é o valor que vai dar lá sobre saldo rescisório para ele receber. Ele vai ter ainda o saque do FGTS de R$ 1.492,40, que vai dar com mais os 2.308 da rescisão, dá um total aí, FGTS mais rescisão, 3.860. Lembrando que o saque do FGTS ele faz, né, na Caixa Econômica, e a rescisão é a empresa que vai pagar diretamente para o funcionário. Sobre o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício temporário concedido ao trabalhador desempregado dispensado sem justa causa. Então, como a gente falou, aqueles dispensados por justa causa ou aqueles que pedem demissão não têm direito ao seguro-desemprego. Um empregado demitido sem justa causa que permanecer desempregado após o saque do FGTS vai encaminhar o seu comunicado de dispensa a um órgão do SINO ou ao Ministério do Trabalho, se ele fizer presencial, né, ou por meio do aplicativo da carteira digital. O seguro-desemprego ele vai poder ser recebido em até 5 parcelas mensais, caso o trabalhador permaneça desempregado por todo esse período, podendo ser estendido em até 6 meses, 6 parcelas em casos especiais. Não terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador que estiver aposentado ou que não tiver vínculo empregatício, no mínimo por 6 meses com a contratante, bem como tiver sido demitido por justa causa. Então, aquele trabalhador que não trabalhou por pelo menos 6 meses e também foi demitido por justa causa, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego só vai ter direito todo trabalhador que for dispensado sem justa causa. Ele vai precisar comprovar o seguinte: ter recebido os salários consecutivos nos últimos 6 meses, ter trabalhado pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses, não receber nenhum benefício da Previdência Social de prestação continuada, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. Não possuir renda própria para o seu sustento de seus familiares. Então, se o funcionário tiver algum tipo de renda, ele não vai ter direito também ao seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem algumas regras, tanto referente às parcelas que o funcionário vai ter direito a receber, quanto aos valores. Ao ser dispensado sem a justa causa, o trabalhador vai receber do empregador o formulário próprio, né, que é o requerimento de seguro-desemprego em 2 vias devidamente preenchidos. Então, se ele for fazer a presencial, ele vai ter que dirigir-se, né, até a Caixa Econômica ou os postos credenciados. Lembrando que hoje em dia é possível fazer de forma digital também. Para requerer o benefício, o trabalhador terá um prazo de 7 a 120 dias, contados a partir da data da sua dispensa. E como que a gente vai saber quantos meses de seguro-desemprego o trabalhador tem direito? Se ele tiver trabalhado menos de 6 meses, né, ele não vai ter direito, conforme falamos. Mas se ele trabalhar de 6 a 11 meses, ele vai ter direito a 3 parcelas. A primeira parcela é paga após 30 dias a aprovação do seguro-desemprego. Se ele tiver trabalhado de 12 meses a 23 meses, ele vai ter 4 parcelas de seguro-desemprego. E se ele tiver trabalhado mais que 24 meses ou mais, ele vai ter direito a 5 parcelas aí do seguro-desemprego.